Vamos começar a iniciar, então, a palestra do professor Dr. Cristiano de Carvalho, que é da análise econômica e fala sobre direito tributário. Mais um palestrante vinha brilhantar o nosso evento. Eu agradeço, até falando nisso, o esforço de todos aqui, que eu sei que eu descobri ainda que estão na jurisdição, que não foram dispensados, eu não sabia disso. Meu Deus do céu. Se fosse um evento de 2, 3 dias, até poderia, mas é um evento mais longo. Nós tivemos que organizar com uma carga horária bastante intensa para aproveitar a vinda da professora Paula. Na verdade, o professor Fernando Araújo vinha também, e acabou desmarcando depois de organizado o evento, mas a professora Paula está dando conta de ministrar as aulas de manhã. Então, eu agradeço todos os esforços de todos vocês e ainda mais sabendo agora que estão com a jurisdição. Vou aproveitar. Vou apresentar o palestrante, que tem um invejável currículo, uma pessoa muito importante na análise econômica do direito. Ele é professor livre-docente em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em Direito e Economia pela University of California, Berkeley, mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC São Paulo, professor da disciplina Instituições de Direito e Economia no mestrado e doutorado da USP, professor conferencista do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, professor no curso de especialização em Direito e Economia da Federal do Rio Grande do Sul, advogado tributarista. Tem banca de escritórios no Brasil, em várias cidades. E, por isso, então, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Cristiano para a sua palestra. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, quero agradecer imensamente o convite que me foi feito pela desembargadora doutora Cláudia, pelo desembargador doutor Fernando, pelo professor Egon Bockmann. Dizer que é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de falar sobre esse tema para os senhores juízes, desembargadores aqui no Tribunal Regional da 4ª Região. Já estive aqui dando uma aula cerca de 8 anos, mais ou menos, a convite do então juiz federal Dr. Leandro Paulsen, agora desembargador, né? Na época sobre ficções jurídicas, que foi tema da minha tese de doutorado, que já tinha algumas pinceladas de análise econômica do direito, na época, menos um pouco, né? E, então, hoje estou aqui para falar de teoria da decisão tributária, que tem bem mais análise econômica do direito. Apesar de não ser apenas isso, né, com que eu lido. A minha formação acadêmica é muito na área de direito tributário, né, como falou a doutora Cláudia, mas, como método de análise, eu venho buscando utilizar nos últimos muitos anos, por assim dizer, a própria análise econômica do direito, mas não apenas ela, né, filosofia da linguagem também, que é algo que eu tenho bastante influência, e outros campos do conhecimento de natureza interdisciplinar que podem ajudar e ajudam muito na análise do fenômeno jurídico. Não é? Então, o que eu vou falar para vocês aqui, provavelmente vocês já ouviram aqui durante o curso. Aliás, um parênteses que é interessante, que já que eu mencionei que estive na Imagens aqui em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba em 2006, para ser mais exato, 9 anos atrás, né? O tempo passa. Naquela época, nós quase tínhamos que pedir desculpas, não só no ambiente do judiciário, mas em qualquer ambiente acadêmico, para falar de análise econômica do direito, né? Hoje em dia, é interessante que há uma aceitação muito maior, né? Graças a vários acadêmicos, inclusive como a doutora Cláudia, né? Como vários amigos nossos que estiveram aqui palestrando para vocês, que ajudaram, então, a fundar esse movimento no Brasil, que tem relativamente poucos anos. Não é? Em 2004, nós fundamos, aqui em Porto Alegre, o primeiro Instituto de Direito e Economia do Brasil, que é o IDERS, Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul. De lá para cá, nós fizemos aí cerca de, eu não tenho bem em conta, mas 8 ou 9 congressos, vários eventos menores. Ontem mesmo eu estive num congresso regional
do IDERS em Pelotas, inclusive vários palestrantes que falaram aqui para vocês estavam lá. Eu estava lá ontem, o professor Luciano estava lá, o Marcos Nóbrega e tantos outros, né? E de lá para cá isso se espraiou para o Brasil. Nós temos, além do IDERS, nós temos a BDE, do qual eu sou inclusive o atual presidente, a Associação Brasileira de Direito e Economia, cujo congresso, apesar de ser gaúcho, né, eu transferi dessa vez, traindo o Rio Grande do Sul, transferi para Vitória, Espírito Santo, justamente com esse intuito de espalhar esse ramo, essas ideias para o resto do Brasil. Mas, além da BDE, nós temos também a Associação Mineira de Direito e Economia, a Associação do Paraná, a ADEPAR, Associação de Direito e Economia do Paraná, e, mais recentemente, a Associação Brasileira, a Associação, eu não me lembro bem a sigla, porque eu acho que ela não tem nem personalidade jurídica de tão nova que ela é, mas a Associação de Direito e Economia do Nordeste. Não lembro bem qual é a sigla agora, porque ela é muito recente. Mas só para vocês perceberem como realmente está se espalhando pelo Brasil e quebrando, felizmente, resistências que existiam até então, né? Claro que resistência para algo novo é normal. Inclusive, a própria teoria econômica explica isso. Porque quando, principalmente acadêmicos, que estão há tantas décadas com ideias empedernidas, é um custo grande, né? Enfrentar ideias novas ou aceitar ideias novas. Então, normalmente, é mais difícil de convencer um mundo acadêmico que nunca tinha visto isso até então. Mas, felizmente, isso tem sido superado, e esse curso aqui é uma prova disso, né, doutora Cláudia? Então, felizmente, essas ideias estão sendo transmitidas de forma muito eloquente, eu diria. Tá? No meu caso específico, como eu disse agora há pouco, o meu tema é a teoria da decisão tributária, que foi assunto da minha tese de livre-docência na USP, qual eu publiquei esse livro. Não é? Inclusive, vamos sortear um aqui ao final para os doutores, que, na verdade, é uma aplicação dessas ideias que vocês viram aqui nos últimos dias ao fenômeno da tomada de decisão no direito tributário, né, na seara tributária. Por que a importância disso? Na verdade, tem algumas questões que eu acho que vocês já devem ter ouvido aqui durante o curso, mas eu sempre gosto de repetir, que caso não tenham ouvido, né, é importante que ouçam, e caso tenham ouvido, é importante repetir para afirmar mais ainda a ideia. O que não é análise econômica do direito? Ou melhor, o que não é o direito e economia? Tem até uma certa distinção entre essas duas expressões, que para nós não é tão importante, porque nós usamos muito como sinônimo no Brasil, direito e economia, né, o Law and Economics, ou análise econômica do direito, Economic Analysis of Law, que, na verdade, se a gente for procurar uma diferença, seria muito filigrana. Mas nós preferimos, via de regra, usar direito e economia, porque parece um pouco menos um imperialismo econômico, por assim dizer. Ou seja, tira um pouco aquela ideia, que é errônea, na verdade, mas que a expressão pode levar a isso, que a análise econômica do direito é apenas uma visão economicista do fenômeno jurídico, que não leva em conta nenhum dos valores jurídicos fundamentais, que, na verdade, é uma tomada, né, do direito por economistas, desprezando a teoria jurídica. Então, pode levar essa ideia. Então, nós preferimos usar direito e economia, que dá uma ideia de interdisciplinaridade maior. Né? Estão lado a lado, na verdade, não estão assim, um acima do outro, ou um sobrepujando o outro. Eu vou pedir licença para falar de pé, para que eu possa, né, ver as lâminas. Então, análise econômica de direito ou direito e economia é um campo de conhecimento interdisciplinar, como vocês já devem ter ouvido várias vezes aqui. E, muito importante também, o que causou resistência, né, vários anos atrás, é muito confundido com uma visão ideologizada do direito, quando, na verdade, não existe isso. Né? Se tem um senso, se tem uma ideia, talvez fosse maior algum tempo atrás, nem tanto hoje em dia, que o direito e a economia é liberal, ou é neoliberal, ou é de direita, ou qualquer coisa do gênero. Isso é uma falácia. Por que é uma falácia? Porque um método de análise que busca ser científico, por natureza, por essência, por definição, não pode ser ideológico. Não é a mesma coisa que se considerar que a teoria econômica é ideológica. Não existe teoria econômica de direita ou teoria econômica de esquerda.
Existe boa teoria econômica ou má teoria econômica. A verdade é essa. Né? Eu diria, por exemplo, não sei se os senhores são familiarizados com essas linhas, mas eu diria que, do meu ponto de vista, a escola austríaca de economia, em boa parte, não em toda, é uma má teoria econômica. Porque ela tem um grande viés ideológico. Assim como o marxismo também é uma má teoria econômica, por causa do seu viés ideológico. Não é o mainstream, não é a linha principal da economia, que busca não ter ideologia, busca ser, como toda ciência, objetiva. Claro que uma ciência humana é bem mais difícil de alcançar essa objetividade. Não é como a física, não é como a química, não é como a biologia, que lidam com objetos naturais, né, do mundo, que não têm valores imbuídos nos próprios objetos. Nós temos. Qual é o nosso objeto de análise, basicamente? Nosso, que eu digo, tanto do ponto de vista do direito quanto da economia, das ciências humanas em geral. Qual seria esse objeto? A ação humana. E a ação humana no mundo, evidentemente, né, é permeada de valores morais, valores sociais, estéticos, seja lá quais forem os valores, são imbuídos esses valores nesse objeto de análise. Mas a ciência humana, ainda assim, quando ciência, busca ser o mais objetiva possível. E o que significa essa objetividade? É buscar, na medida do possível, não misturar os valores seus ou nossos, do analista, no caso, com o objeto que ele está analisando. Não é? Antes de entrar no tema, fazendo um breve comentário, esse foi um dos grandes méritos do positivismo jurídico, que muita gente acha que foi criado por Kelsen, né, pelo austríaco Hans Kelsen. Na verdade, nós temos o positivismo jurídico já um século antes de Kelsen, com o inglês John Austin, que é interessante como a gente consegue ver relações entre direito e economia já há muito tempo atrás. O John Austin, que foi o primeiro positivista jurídico, por assim dizer, o que significa isso? Isolar o direito da moral para fins de análise, tão somente, isso é importante dizer. Não quer dizer que não haja uma grande carga moral no sistema jurídico, mas para fins de análise, tentar retirar um pouco a visão moral do direito. O John Austin foi discípulo de Jeremy Bentham, que foi um grande filósofo inglês, pai do utilitarismo, que tem uma grande influência na teoria econômica até hoje. Adam Smith, pai da economia, não sei se os senhores sabem, professor de teoria geral do direito, de jurisprudence, na Escócia. Ou seja, eu vejo que essa relação foi inventada agora há poucas décadas, já tem há muito tempo, né? Mais ou menos intensa, mas tem. Uma outra questão do que não é análise econômica do direito é justamente esse ponto que eu mencionei agora, que é mais ligado à economia em si. Deixa eu ver se eu sei mexer aqui. Que é a questão do utilitarismo, né? A análise econômica do direito ou direito à economia não é utilitarista. O que significa isso? Em grande parte, a teoria econômica é utilitarista. O que é utilitarismo? O utilitarismo foi criado por Jeremy Bentham e tem a ver muito com buscar uma filosofia política, uma filosofia moral que busca alcançar o bem comum, né? A grande máxima do Jeremy Bentham é a maior felicidade possível para o maior número de pessoas, mas que acaba muitas vezes entrando em conflito com os nossos valores jurídicos, que buscam muito proteger o indivíduo. Mas por que os economistas muitas vezes têm esse viés, essa tendência utilitarista? Porque eles lidam com a alocação de recursos. Então, eles estão preocupados com a sociedade em geral, não tanto com o indivíduo, apesar da análise partir do indivíduo na economia também. Mas qual é a nossa visão no direito à economia? Ela é um pouco distinta, ela é consequencialista, que não se mistura com o utilitarismo. Qual seria a diferença fundamental? São muito confundidos os dois, né? Utilitarismo e consequencialismo. O utilitarismo vai ser uma visão de como devem ser as coisas, de como é que eu devo alocar os recursos para buscar resultados mais eficientes. O consequencialismo não, vai ser uma visão mais pura, mais positiva. Positiva no sentido de como as coisas são, não como as coisas deveriam ser. Vou dar um exemplo muito claro para vocês.
para a gente poder visualizar essa diferença. Imaginem, na minha área tributária, né, a União Federal institui um tributo inconstitucional, seja lá, já fez isso várias vezes, né, até hoje. Os senhores já decidiram, já julgaram várias vezes, acredito, os que lidam com matéria tributária sobre o assunto. E chega no Supremo Tribunal Federal, para ele julgar se é constitucional ou se é inconstitucional. Aí o Supremo diz que aquele tributo é inconstitucional, porém modula a decisão. Ou seja, valendo ex nunc, só dali para frente. Qual é o efeito prático disso? Ninguém pode pedir o que pagou indevidamente, em débito tributário, desde que foi criado o tributo, que foi declarado inconstitucional. Bom, aí quem é contra, quem tem preconceito contra o direito à economia, vai dizer, isso é influência do direito à economia. Porque como ele é utilitarista, nós estamos vendo aqui qual é o dano para o Estado. O Estado vai quebrar se tiver que pagar todo o indébito de anos acumulados, milhões e milhões e milhões para o contribuinte. Sim, isso é uma visão utilitarista. O que a visão consequencialista diria? Ela teria uma outra análise da questão. Qual a conclusão, uma das possíveis conclusões que nós chegaríamos? Olha, isso é um mau sinal que o Supremo Tribunal Federal está enviando para a sociedade, para o Estado. Que sinal é esse? Vejam, somos movidos a incentivos. Qual é o incentivo que o Supremo Tribunal Federal está criando nesse caso, está gerando? Um mau incentivo. Qual é? Está baixando o preço para a criação de tributos inconstitucionais. Por quê? Porque sai de graça. A União cria um tributo inconstitucional, né? Não precisa pagar a conta. É declarado inconstitucional, tudo bem, eu largo esse tributo aqui, mês que vem eu crio outro tributo inconstitucional, cobro 10 anos até chegar no Supremo. Ele declara inconstitucional, se isso virasse uma tendência, essa modulação de decisões, que nunca vou ter que pagar a conta. Então, veja, é um incentivo que está se criando. Então, essa é uma visão consequencialista. Exato, exatamente. Assim como, um rápido exemplo, o Refis é um péssimo incentivo também, né? Porque nos últimos 15 anos saiu, se a gente for contar, eu já perdi a conta como advogado. Acho que juntando edições e reedições e reaberturas, acho que deve ter dado uns 8 refis. Só em nível federal. Dá uma média de 1 a cada 2 anos. Bom, qual é o incentivo que isso cria? Não pagar. E pior, dilema do prisioneiro, como nós vamos ver daqui a pouco, é pegar carona no contribuinte que paga o tributo. Então, olha, por que eu vou pagar o tributo se a coisa mais fácil que tem, aliás, quem advoga na área sabe isso, é, né, empurrar anos e anos e anos, sem pagar, seja por processo administrativo, seja por processo judicial, pelo menos em 2 anos se consegue. Aí vem um novo refis, né, com redução de dívidas, com 15 anos até o máximo para pagar, pronto. Então, nós lidamos com incentivos. E, na verdade, voltando ao nosso objeto de análise fundamental, que eu falei, é a ação humana. E como é que se dá a ação humana? A partir de escolhas, que se tornam decisões. Então, é isso que nós observamos. Então, vejam só como, na verdade, é interessante, né, quando a gente fala da teoria econômica, da ciência econômica, às vezes a gente fica um pouco empolgado com isso, parece que a gente está menosprezando a teoria jurídica. Não, não é isso. É que justiça seja feita, a teoria econômica foi a que mais conseguiu lograr êxito em analisar o comportamento humano. A gente pode até pensar, a psicologia analisa o comportamento humano, mas o objeto da psicologia são desvios de comportamento, são patologias. A economia não, a economia analisa o comportamento médio do agente racional. E muitas vezes se pensa também que o objeto da teoria econômica é aquilo que se ouve nos noticiários. Agora, por exemplo, com a volta da inflação, com a recessão econômica, com taxa de juros, com crédito bancário, etc, etc. Isso também é objeto da economia, mas não é objeto fundamental, especificamente da macroeconomia nesse caso, né? O objeto fundamental é a escolha humana, a escolha racional, que redunda, né, que resulta, melhor falando, em decisões, que tem consequências, daí o consequencialismo, e que são movidas a incentivos.
nós somos indivíduos racionais movidos a incentivos. Parece um pouco até, parece que a gente está diminuindo a nós mesmos, mas a verdade é que somos. Então vejam essa lâmina aqui. O problema da decisão, que é o que nós vamos tratar aqui rapidamente, na verdade, quando eu escrevi sobre o tema, esse livro, essa tese que eu escrevi, ela foi fruto aí de alguns anos de estudo e também de uma ida que eu tive o privilégio de passar um ano na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e tive a oportunidade de estudar com 2 grandes mestres, um deles de Direito e Economia propriamente dito, que é o Robert Cutter, né, o professor Cutter, já esteve aqui, inclusive aqui no Brasil mais de uma vez, aqui em Porto Alegre, inclusive, e o professor John Searle, que é um dos maiores filósofos vivos do mundo, e tive a oportunidade, então, de juntar esses estudos que eu já vinha fazendo antes de ir para Berkeley, para aplicar na decisão tributária. E eu dividi em 4 tomadas de decisão, né, que, obviamente, aliás, o tempo é um dos recursos mais escassos que nós temos, cada vez mais escasso, cada vez mais. Então, eu vou ter que passar muito rapidamente sobre esses temas para vocês, mas eu dividi em 4 espécies de tomada de decisão. Melhor, em 4 agentes, por assim dizer. Né? A decisão do legislador, que é aquele primeiro que constrói o sistema, no meu caso, de análise tributário. A tomada de decisão do contribuinte, né? Aquele que é atingido pela tributação, que paga o tributo, ou que não paga o tributo. A tomada de decisão do agente fiscal, que é aquele que aplica a legislação tributária. E, finalmente, né, last but not the least, a tomada mais importante, não é porque eu estou aqui, né, e quero agradar o público, mas eu considero, e está no meu livro escrito, a tomada de decisão mais importante, do juiz, do judiciário. Por quê? Por que ela é mais importante? Porque ela é que fecha o sistema. Ela que estabiliza o sistema, ou pelo menos deveria estabilizar. Né? Nem sempre acontece isso, mas a função é essa. Ela que dirime as controvérsias, que resolve os litígios, que fixa os sentidos das normas jurídicas. Da importância dessa tomada de decisão. Eu, inclusive, eu busquei desenvolver um protocolo decisório, uma espécie de guia, especificamente para a tributação de decisão, usando alguns casos práticos. Né? Um deles, inclusive, que foi muito interessante, o caso American Virginia, porque teve uma colisão de princípios julgado pelo Supremo Tribunal Federal há alguns anos, no qual havia um conflito, uma colisão entre o princípio do livre exercício ao direito ao livre exercício do trabalho versus livre concorrência. Mas, voltando aqui às lâminas, essa frase aqui é muito interessante, de ninguém menos que Napoleão Bonaparte, né, um dos maiores estrategistas de todos os tempos, que disse: nada mais difícil e, portanto, mais valioso que ser capaz de decidir. Realmente, decidir, a gente decide o tempo inteiro, né? A gente efetua escolhas o tempo todo. Desde as mais comuns, as mais simples, as mais comezinhas, até as mais dramáticas. Né? Por exemplo, eu posso escolher entre fazer esse curso aqui, ou talvez realizar outra atividade, ficar no gabinete, né, decidindo as questões que chegam aos senhores. Cada escolha implica numa renúncia, isso é fundamental. Né? Não existe escolha que não implique numa renúncia, que é o custo de oportunidade. Já disseram isso para os senhores? Já, né? Estou chovendo no molhado, então. Não? Bom. Até as decisões mais difíceis, né, cujo custo de oportunidade é maior. Por exemplo, vou fazer um curso no exterior ou vou seguir no meu trabalho? Bom, eu tenho consequências para a escolha. Eu tenho informação disponível até certo ponto para tomar essa decisão. A informação nunca é completa. Ela vai até certo ponto. Eu posso tentar buscar mais essa informação. Né? A doutora Cláudia, por exemplo, fez um pós-doc, pós-graduação, um mestrado
em Lisboa, que é um dos bons centros de direito e economia, do nosso amigo professor Fernando Araújo, né? Bom, mas isso envolve custo de oportunidade. O que será que é o melhor? Na avaliação, como, obviamente, a doutora Cláudia é um agente racional, ela optou por aquela escolha que lhe parece mais vantajosa. Melhor que a segunda melhor alternativa, que seria ficar aqui. Então, o custo de oportunidade implica isso. Se nós somos racionais, nós temos que escolher sempre aquilo que nos parece. E o importante aqui, nos parece, não quer dizer que seja, né? Porque a gente não tem como prever o futuro, que nos pareça mais vantajoso. Por quê? Porque somos indivíduos maximizadores. Isso eu tenho certeza que já disseram para vocês também. Imaginem o Napoleão Bonaparte. Imaginem as decisões que ele teve que tomar. Por exemplo, invadir a Rússia. Não é? Ele tinha 500 mil soldados, ou mais. Já era senhor de quase toda a Europa continental. Será que ele tomou uma decisão certa ou errada? Com a informação que ele tinha, naquele momento parecia uma decisão certa. Mas ele se deu mal. Não é? Ele foi apanhado pelo famoso general Inverno, né, que é o grande aliado, sempre foi, da Rússia. Os soldados dele morreram de fome, enfim, ele teve que sair em debandada de lá. Veja como essas decisões, por muitas vezes, são difíceis, são trágicas. Escolhas trágicas, tem até um livro, né, com esse nome. Então, fundamentos. Decidir o pressuposto da ação racional, vocês já viram isso. A teoria da decisão tem como paradigma a teoria da escolha racional. Entendam escolha racional ou rational choice como teoria econômica, é sinônimo. É o mainstream, é o mainline, é o paradigma da teoria econômica, né? É isso que nós aplicamos. Nesse caso, é uma teoria normativa, não positiva. O que eu quero dizer com isso? É uma teoria que diz como, ou sugere como as escolhas devem ser feitas, como as decisões devem ser tomadas. Devem em que sentido? Por que se prescreve como deve ser tomada uma decisão? Para que ela seja mais eficiente. Isso também é uma palavra, às vezes, polêmica para nós do direito. Eficiência. Parece muitas vezes algo que vai contra, né? Vai de encontro, não ao encontro, vai de encontro aos valores que nós reputamos como tão importantes no direito. Segurança jurídica, justiça. Não é? Não, a eficiência deve ser vista como um valor meio. Como obter um resultado da melhor forma possível, da forma menos custosa possível. Então, por isso é uma teoria normativa, não positiva. O que seria uma teoria positiva? É eu fazer uma pesquisa empírica, o que, aliás, se faz muito lá fora, hoje em dia, e no Brasil está se começando. Também tem, inclusive, um campo de conhecimento chamado jurimetria, não sei se os senhores já ouviram falar, que é a aplicação de métodos quantitativos ao direito, estatística, por exemplo, que seria, nesse caso, como realmente as decisões são tomadas. Por exemplo, eu colher 10 mil decisões aqui do judiciário com uma hipótese. Olha, a minha hipótese, já foram feitos esses trabalhos, a minha hipótese é que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem um viés ideológico nas suas decisões envolvendo o direito do consumidor. Bom, aí eu vou tentar comprovar ou refutar essa minha hipótese. Eu vou colher, sei lá, um número X de decisões e ver como é que elas foram feitas. Isso é uma teoria positiva, não é o que nós vamos ver aqui. Né? Tem até um livro bastante interessante do Richard Posner, que é juiz. Né? Não só é juiz, como é um dos grandes nomes há muitas décadas do direito e economia. Se fala até como um candidato a prêmio Nobel. Né? Seria o primeiro jurista, caso ele ganhasse, ou caso Guido Calabrese ganhasse, seriam os primeiros juristas a ganharem um prêmio Nobel. Também é juiz, já 2 juízes, né? Um de Chicago, que é o Richard Posner, e outro de Yale, que é o Guido Calabrese, que são nomes importantíssimos do direito e economia. E tem um livro do Richard Posner cujo título é Como os Juízes Pensam. Muito interessante.
Então, ele busca ser uma teoria mais positiva, examinar realmente como é que é o raciocínio do juiz ao decidir, né? Busca atender aos valores jurídicos fundamentais com mais eficiência. Eficiência significa fazer mais com menos, né? Menos custo, por assim dizer. O que significa ser racional? Isso é importante para a gente não incorrer em equívoco. Racional é uma palavra, ou racionalidade, que bastante ambígua, muito ambígua, né? Para a teoria econômica, ela tem um sentido muito simples, até cru, até pueril mesmo, até simplista, não é? Opa, um probleminha aqui. Será que é ser ponderado, responsável, aquele que calcula tudo, que pensa 1 milhão de vezes antes de tomar uma decisão? Pode ser um sentido. Será que é ser cartesiano, calculista? Para a teoria econômica é algo, como eu falei, bem mais pueril que isso. Aí eu faço uma pergunta aos senhores. Lembram dessa cena aqui? 2001? Eu lembro muito bem. Eu lembro nitidamente. Eu estava aqui em Porto Alegre, mas eu tinha, na época do meu escritório, de então, eu tinha um sócio que estava lá em Nova York, indo para o World Trade Center naquela manhã, para uma reunião. Não me lembro se era no JP Morgan, algum banco desses grandes de investimentos. E, por sorte, a reunião foi remarcada. Vejam bem. Mas eu lembro muito bem da cena dramática, traumática até, porque a gente chegou a pensar, na época, que o mundo ia acabar. Ia estourar uma guerra mundial, enfim, foi uma coisa realmente dantesca. Mas eu faço uma pergunta, dentro do nosso paradigma de racionalidade, os pilotos aqui que jogaram, na verdade, 2 aviões, né, contra as Torres Gêmeas, depois em cima do Pentágono, tentaram jogar em cima da Casa Branca, enfim. Eram agentes racionais? O que vocês acham? Sim, sim. Totalmente. E muito eficientes, extremamente eficientes. Porque qual era o objetivo perseguido? É justamente o que eles conseguiram. O terror. Aliás, o mundo nunca mais foi o mesmo. O mundo piorou muito de lá para cá. Quem vai para os Estados Unidos percebe isso na hora de entrar no aeroporto americano. Eu voltei de Nova York segunda-feira. Quando a gente chega lá, quando principalmente passa por um detector daqueles de inspeção, quase tem que ficar nu hoje em dia, né? Tem que tirar tudo. Nossa, é um horror. Ou seja, mudou para pior. Né? Ou seja, eles avaliaram custo-benefício, treinaram pilotar. Imagina a dificuldade de pilotar um avião desse porte para acertar um prédio. Não é qualquer piloto que consegue isso. Né? Eles foram racionais. Assim como os criminosos são racionais, assim como comerciantes são racionais, assim como nós somos racionais. No sentido de avaliar custo e benefício, nem que seja intuitivamente, não quer dizer que seja na planilha de Excel, não é? E tentar buscar ser o mais eficiente possível. É claro que nós aqui, no direito, nós buscamos interesses específicos. Não é? O legislador busca fazer leis de determinado modo, nem sempre por civismo. Né? A teoria da escolha pública demonstra isso, que é um ramo que já tem alguns prêmios Nobel na economia. Nós somos movidos a incentivo. O advogado a entrar com uma ação, o juiz ao julgar. Não é? Todos nós temos razões para fazer escolhas. E elas são racionais. Não importa tanto os objetivos, importa, para a nossa análise, os meios empregados. Então, os indivíduos são autointeressados, são capazes de realizar... Isso é paradigma da escolha racional. São capazes de realizar escolhas consistentes, reagem a incentivos, decidem através de análise custo de benefício, de acordo com a informação que têm, e para cada escolha há uma renúncia, que é o custo de oportunidade. E eu apliquei bastante, e tenho aplicado nos últimos anos, o que se chama a teoria dos jogos, né, que é algo bastante interessante,
é uma intersecção entre a matemática e a economia, e tenho certeza que todos aqui viram, a maioria deve ter visto o filme Uma Mente Brilhante, não é? Estrelado pelo ator Russell Crowe, que ganhou vários Oscars, que, na verdade, é uma biografia de um dos grandes nomes da teoria dos jogos, que morreu agora, recentemente, num acidente trágico. Aliás, a vida dele toda foi trágica, né? Apesar de ter ganhado um Nobel, que foi o John Nash. Morreu agora, acho que cerca de 2 semanas, mais ou menos, num acidente de automóvel, né? Ele e a esposa, que aparece no filme, inclusive, que era a esposa dele até o momento do acidente, atravessaram o vidro do táxi, uma coisa terrível. Teve no Brasil ano passado, inclusive, o John Nash, que busca analisar a estratégia, a teoria dos jogos. O que é estratégia? Como as pessoas se comportam, tem a ver com racionalidade, como se comportam levando em conta o comportamento de quem a pessoa está interagindo. Isso é a teoria dos jogos. Muito simples, o tempo todo a gente faz isso, nem que seja instintivamente. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui falando sobre algum tema e causasse uma reação negativa dos senhores, provavelmente eu teria, né, mudaria o discurso, adaptaria o discurso. Isso é estratégia. É simplesmente levar em conta a reação daquela pessoa ou pessoas com a qual ou as quais estamos interagindo. O interessante é que a teoria dos jogos ela é tão importante em termos práticos que eu posso até dizer, chegar ao exagero de dizer que estamos vivos hoje aqui por conta, em grande parte, por conta da teoria dos jogos. E não é tanto exagero assim. Toda a estratégia da Guerra Fria entre duas superpotências de então, Estados Unidos da América e União Soviética, foi, ou quase toda, não vou dizer toda que é exagero, mas quase toda foi modelada com base na teoria dos jogos. Sabiam disso? Sim. Lembram da crise dos mísseis em Cuba em 1962? Foi o mais perto que se chegou do fim do mundo, por assim dizer. Não sei se os senhores sabem, mas existe um relógio fictício, né? Que é o relógio do... não me lembro como é a expressão inglesa, Doomsday Watch, ou Doomsday Clock, alguma coisa assim, que é o relógio do fim do mundo, que é justamente, ele mede crises geopolíticas, e ele está sempre posicionado em, se não me engano, 10 para meia-noite ou 5 para meia-noite, algo assim. Meia-noite é o fim do mundo, né? E nessa época, em 1962, ele esteve a 1 minuto da meia-noite. Porque realmente quase foi deflagrada a Terceira Guerra Mundial. E mesmo naquela época, os mísseis existentes já seriam suficientes para acabar com a vida, né, na Terra. Sabe o que evitou isso? Um dos jogos clássicos da teoria dos jogos. Que tem 2 nomes, na verdade, Brinksmanship, ou o mais conhecido, que é o Chicken Game. Chicken, em inglês, tem uma conotação também de covarde, se for traduzir o jogo do covarde. Não sei se vocês viram um filme famoso, estrelado pelo James Dean, Juventude, não, Rebel Without a Cause, esse, Rebelde Sem Causa, exatamente. Que tem uma cena, que tem, na verdade, uma brincadeira, por assim dizer, né, típica de caipiras norte-americanos, que é um dirigir o carro ou o trator, seja lá o que for, em direção ao outro. Né, para ver. Um tem que desistir antes do outro, porque se ninguém desistir, o resultado vai ser péssimo. Eles vão bater, ou vão se machucar muito, ou vão até morrer. Eu estou falando isso, modelando de forma muito simples para vocês, mas essa é a essência do jogo do covarde. Sempre um vai desviar. O equilíbrio de Nash é que haja esse desvio. E isso foi aplicado, claro que eu estou falando de forma extremamente simplista para vocês, mas foi aplicado justamente na crise dos mísseis, quando o Kennedy não arredou pé. Ele disse, ou saem daqui, ou a guerra vai ser deflagrada. Não retrocedeu, obrigando a União Soviética a retroceder.
Claro que eu estou falando de forma extremamente simplista, um pouco mais complexo que isso. Mas foi com base em teoria dos jogos. Foi mesmo. Não é que um teórico dos jogos foi lá, analisou e disse que intuitivamente foi feito assim. Não. Porque quem instruía, quem aconselhava, por muitas décadas, o governo americano, é uma instituição sem fins lucrativos chamada Rand Corporation, que foi um dos grandes desenvolvedores da teoria dos jogos. Então, nós temos situações estratégicas na teoria dos jogos, temos, eu não vou entrar nisso, porque não temos tempo, jogos cooperativos, não cooperativos, estáticos, dinâmicos, informação completa, incompleta. Tem várias formas de ver. Quanto tempo eu tenho, doutora Cláudia? Até 18, então vou tentar apressar um pouco. Começando rápido, eu vou falar rapidamente sobre essas 4 decisões que eu falei para vocês: legislador, contribuinte, fiscal e juiz. Primeiro delas, decisão do legislador, que é quem primeiramente constrói o sistema tributário. Por que e para que existem tributos? Famosa frase do Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Neste mundo só há 2 coisas certas: a morte e os impostos. Ou, para ser mais exato, tributos, né? Death and taxes. Essa frase tem uma importância imensa, porque muitas vezes se tem um senso comum que o que mais afeta a liberdade do indivíduo é o direito penal, que impede a liberdade de ir e vir. Mas, na teoria econômica, a gente vai perceber o seguinte: olha, o direito penal, o custo de oportunidade para não incorrer num crime é baixo, pelo menos para pessoas honestas, não é? Basta não cometer o crime. No direito tributário não dá para fugir do tributo. Nem quando a gente morre, a gente foge do tributo. Né? Tem o imposto de transmissão causa mortes. Sempre, qualquer coisa que estamos fazendo, no dia a dia tem um tributo nos alcançando. Então não tem como fugir dele. Então ele é muito mais ameaçador à liberdade individual do que qualquer outro ramo do direito. Só que, ao mesmo tempo, né, outra frase agora de um grande jurista, também americano, e também grande juiz da Suprema Corte Americana, Oliver Wendell Holmes, que disse que os tributos são o preço que pagamos para viver em uma sociedade civilizada. Ou seja, parece até um antagonismo aqui, não é? Mas por que isso? Porque, já vou falar sobre isso aqui, porque, na verdade, tributo é aquilo que possibilita essa autoridade central existir, o Estado. Né? E sem Estado não há civilização. Claro que a gente pode até discutir qual é o tamanho do Estado. Mas sem uma autoridade central, nós estaríamos no estado da natureza hobbesiano, aquele onde o homem é o lobo do homem, onde o mais forte sobrepujaria o mais fraco. Ou seja, uma liberdade total que é autocontraditória. Só que isso sai caro. Isso é pago através de tributos. Essa renúncia parcial que nós fazemos para viver em cooperação sai caro. E nós que pagamos por isso. É interessante essa relação de tributação com liberdade mostrada aqui nesse símbolo, que na verdade é o registro mais antigo até hoje encontrado da palavra liberdade escrita no mundo. Vejam, 2400 a.C., de uma cidade-estado suméria, né, cujo contexto que está essa palavra liberdade, não é liberdade de escravidão, liberdade de ir e vir, de um ditador, de um tirano. Não, liberdade de tributos. Reforma tributária que foi feita naquela época, vejam bem, uma reforma tributária. Eu estou esperando sair uma reforma tributária no Brasil desde que a Constituição foi promulgada em 1988, até hoje não saiu. E digo mais para vocês, não vai sair. O equilíbrio de Nash mostra que é muito improvável que saia, porque é um dilema do prisioneiro. Então, tem que correr um pouquinho aqui. Esse senhor aqui, todo emperiquitado, um grande contratualista francês, né, Jean-Jacques Rousseau, que
200 anos antes de ser formalmente criada a teoria dos jogos, ele intuiu a teoria dos jogos, com a caça ao cervo. O que disse o Jean-Jacques Rousseau? Imaginem 2 caçadores numa floresta. Tem a possibilidade de separadamente caçar, cada um, uma lebre, um coelho, ou juntar esforços e caçar um cervo, que é um bicho muito maior, tem muito mais excedente, muito mais carne, mais riqueza. Mas para isso precisa cooperação. Existe um incentivo a cooperar nesse caso, só que um tem que confiar no outro, né? Precisa existir confiança, mas é um incentivo porque a recompensa é maior. Segundo o Rousseau, essa metáfora é a base do contrato social, que eu falei agora há pouco. É por isso que nós cooperamos, que nós temos incentivos, né, para cooperar, porque nós vivemos em sociedade, tem mais chance de ter paz social, segurança, nem tanto no Brasil, infelizmente, mas a ideia é essa, não é? Está aí o tal do cervo. Alguns estão achando que é outro animal, mas é o cervo mesmo, porque até, né, sem ser politicamente incorreto, mas considerando aqui o visual do Jean-Jacques Rousseau, poderia ter uma certa piadinha aqui, mas não é o caso. E o problema é o seguinte, a tributação não é uma caça ao cervo, não é cooperativa, ela é não cooperativa, daí o grande conflito. Ela é um dilema do prisioneiro. Vejam aí o Russell Crowe, o verdadeiro John Nash, até que não eram tão diferentes, né? E, mais recentemente, que foi quem criou essa ideia de equilíbrio de Nash, que é justamente aquela situação na qual a tomada de decisão individual parece ser aquela que vai ser melhor para nós, né? Típico do dilema do prisioneiro, mas o resultado coletivo é pior. Tem várias situações que a gente pode enxergar. Eu não vou entrar, não temos tempo para explicar exatamente como funciona os exemplos clássicos do dilema do prisioneiro, mas eu posso dar alguns exemplos simples. Quando vai todo mundo num restaurante, né? E a conta vai ser dividida, não é individualizada a conta. Esse é um típico exemplo de dilema do prisioneiro. Simplista, simplíssimo, mas dá para perceber. Aí tem um sujeito lá, a maioria das pessoas pede um prato mais ou menos do mesmo preço, pede uma bebida mais ou menos do mesmo preço, aí tem um lá que pede um vinho que custa 10 vezes mais caro que os dos outros e o prato mais caro da casa. Bom, aí todo mundo fica meio irritado com isso, né? O que acontece muitas vezes? Ou as pessoas podem pedir para individualizar a conta, mas às vezes não dá, né? Há um constrangimento nesse sentido. Acaba havendo um incentivo para os outros também pedirem o prato mais caro, ou a bebida mais cara. Eu não vou pagar para esse sujeito, eu também vou, já que eu vou pagar para ele, eu vou consumir o mais caro também. Bom, mas aí todo mundo sai perdendo, né? Porque a conta final fica muito mais cara. Se eu simplesmente pagasse, dividindo a conta, claro, aceitasse arcar com um custo maior da escolha feita por um e pedisse o prato que eu ia pedir mesmo, que é mais barato, a minha parte na conta ficaria mais baixa. Mas eu não aceito isso. Eu acabo pedindo também o mais caro, eu acabo pagando mais, aquilo que eu nem queria consumir. É um exemplo bobo de teoria dos jogos, mas mais simples, de dilema do prisioneiro, mas mais simples de falar do que o verdadeiro exemplo, que são 2 prisioneiros separados, etc. Então, estou com dificuldade com esse aparelhinho aqui, não está me obedecendo. Bom, só que a tributação também é um dilema do prisioneiro. Por que isso? Porque como somos indivíduos racionais, nossa tendência é fugir da tributação. Esse é um ponto importante. Todos nós, incluindo os senhores. Não quer dizer que sejamos sonegadores, não é isso. O que eu quero dizer é que ninguém gosta de pagar tributo. É ou não é verdade? Eu quero conhecer alguém ainda que gosta de pagar tributo. Eu nunca conheci. Talvez algum país nórdico, onde haja realmente um retorno muito visível de serviços públicos, haja uma menor resistência. Mas o ponto é que somos indivíduos racionais e costumamos a ter uma tendência a enxergar a curto prazo. Então, a tendência é que eu queira pegar carona, veja o caso do Refis,
Eu queira pegar carona em quem vai pagar o tributo e não queira pagar o tributo. E isso não é só ilícito, não. Não é só sonegar. Quem realiza planejamento tributário, que é a forma lícita de economizar tributos, como eu faço para os meus clientes no escritório, também está realizando a mesma conduta. Está pegando carona em aquele que não tem condições de contratar advogado ou auditor para fazer planejamento tributário e vai pagar o tributo cheio. Sim. Como nós somos maximizadores, muitas vezes, se nós não enxergamos um benefício a curto prazo, como é o caso de um retorno do Estado. Sim, sem dúvida, não há dúvida. Mas muitas vezes temos tendência a enxergar o custo a curto prazo, como, por exemplo, o tributo. Já está me causando prejuízo agora, eu estou pagando agora. E eu não consigo ver o Estado me prestando um serviço público tão bom, tão claro, tão eficiente, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Então, o meu incentivo é fugir da tributação. Sim, também. Quais são algumas formas de buscar evitar essa armadilha do dilema do prisioneiro? Tem várias. Por exemplo, mecanismos de confiança Estado-contribuinte, ou seja, que resulta na transparência fiscal, na transparência do Estado, por assim dizer. Não é? Existe até uma transparência um pouco mais polêmica, que é a transparência privada. Se eu não me engano, na Noruega, tenho quase certeza que é na Noruega, agora me fugiu, mas um dos países nórdicos, que as pessoas jurídicas têm acesso ao imposto de renda pago por outras pessoas jurídicas. Isso, em teoria dos jogos, possibilita um mútuo monitoramento. Ou seja, eu não vou pagar imposto se aquele lá não está pagando. Ou seja, eu quero que ele pague, eu vou pagar. Claro que aqui nós esbarraríamos, por exemplo, em sigilo fiscal, mas existe, pura teoria dos jogos, isso ajudaria ao cumprimento. Simplificação tributária, tornar mais racional o sistema, e o tributo ótimo. Né? Que é o tributo ótimo? Tributo ótimo não é ótimo, maravilhoso, bonito, sensacional. É ótimo no sentido econômico, eficiente. O mais eficiente possível no sentido de se cobrar o tributo penalizando o mínimo possível o contribuinte. Isso é tributação ótima. Só que tem alguns critérios para alcançar isso, que são esses. Tributo ótimo tem que ter uma base grande de contribuintes. Quanto maior a base de contribuintes, menor vai ser o tributo per capita, não é? Ele tem que incidir sobre produtos e serviços de demanda inelástica. Isso é puro economês, mas é um pouco contraintuitivo também. Quando é que o tributo incide sobre serviços ou produtos de demanda inelástica? É quando não pode ser repassado no preço da mercadoria. São aqueles bens ou serviços que a gente não pode ficar sem, que a gente não pode substituir por outros. Ele tem demanda inelástica. Aí ele causa menos distorção. Sempre que um tributo pode ser repassado no preço, e eu sou sensível a esse aumento no preço por causa do tributo, eu posso trocar por outro bem, isso é ruim. Isso causa má alocação de recursos. Causa o que se chama peso morto. Desperdício de recursos que não vai nem para o Estado, nem para a sociedade. Atender à isonomia, o tributo deve ser proporcional, não é? Ter baixo custo administrativo, porque se ele custa caro para o Estado administrar, como é o caso de vários tributos, PIS e COFINS, não cumulativo, por exemplo, que nem o fisco entende como é que funciona, quanto mais contribuinte, acaba sendo caro para o contribuinte, que ele vai ter que arcar com mais fiscais, mais auditores da Receita Federal, né, para administrar aquele tributo. Então, ele deve ser simples. Para isso, ele deve ter poucas regras também. Já tivemos um tributo assim no Brasil? Perfeito, não. Mas um dos que mais se aproximou desse conceito de tributo ótimo foi esse aqui. Que foi daí o tridente foi tão satanizado quando foi retirado do sistema, mas pensando do ponto de vista de eficiência, seria muito melhor
CPMF ou tributos como a CPMF do que imposto de renda, em termos de eficiência. ICMS, que é péssimo, PIS e COFINS não cumulativo, IPI. Tem regras, mudam literalmente diariamente. Não é? Será muito mais barato para todos, para a sociedade, inclusive para o Estado, seria mais eficiente que houvesse mais CPMFs. Não que ela não tivesse grandes problemas, tinha, mas não nesse sentido dos critérios de eficiência. Indo para, apressando um pouco para o final, do ponto de vista da decisão do contribuinte, né, como o contribuinte também é um agente racional, ele vai avaliar justamente qual é o incentivo que ele tem para pagar o tributo. Como o exemplo que eu dei do refis, o incentivo já diminui nesse caso. Quando a sanção não é bem aplicada, quando é fácil sonegar, como existe em vários setores da economia, o incentivo também é fugir da tributação. Ou quando a tributação simplesmente é alta demais, é escrochante, o incentivo também é fugir dela. Seja por fugir por meios lícitos, seja por fugir por meios ilícitos, no caso da sonegação, seja fugir fisicamente mesmo. Como foi o caso da França recentemente, que instituiu o superimposto de renda a 75% alíquota sobre os mais ricos. Sabe qual foi o resultado disso? Pífio, em termos de arrecadação. Os que ganham, ou que ganhavam, então, porque agora caiu esse imposto lá, renda suficiente para pagar 75%, também tinham renda suficiente para sair da França e morar em outros lugares com tributação mais favorecida. Como foi o caso do Gerard Depardieu. Aí a curva de Laffer, que é um instrumento, um modelo econômico, nos mostra isso. É um ponto ótimo entre a alíquota e a arrecadação. Se passar daquele ponto ótimo, a arrecadação cai, porque as pessoas não vão pagar o imposto. Elas vão fugir do imposto. O grande contribuidor da teoria das sanções, que vocês já devem ter visto aqui, eu acredito eu, mencionado, foi o Gary Becker. Né? Nós temos as sanções punitivas, as sanções premiais. Não vamos entrar nisso, porque não dá tempo, infelizmente. Né? A gente usa muito em teoria da decisão, a famosa árvore da decisão, que está aqui, né? Que são duas escolhas. Por exemplo, aqui no caso, dá para mostrar bem, vamos supor que um contribuinte receba um auto de infração. Ele tem a oportunidade de pagar ou de impugnar. Se for um advogado, daqueles que simplesmente defendeu o contribuinte, que não faz análise de custo-benefício, ele vai dizer, defende, impugna. Às vezes não é a melhor decisão. Se a probabilidade de êxito for muito baixa, é melhor pagar. Pagar com desconto. Tem uma sanção premial aqui, tem um incentivo a ter uma vantagem a pagar em vez de recorrer. Daí a importância da análise de custo-benefício. Nesse caso, nós vemos que é mais barato, supondo que o débito cobrado seja 70 mil, que tem um desconto já, o melhor débito é 100 mil, melhor dizendo, mas tem um desconto de 70 mil. Eu ainda tenho um prejuízo de 10 mil, que são os honorários, vamos supor, do advogado. Pode ser mais barato pagar, simplesmente. Se eu aplicar probabilidades, que é um pouco mais sofisticado nesse caso, eu posso ver que também há casos que pode ser vantajoso pagar ou pode ser vantajoso recorrer. Nesse caso, usando o mesmo débito de 100 mil reais, eu posso utilizar a teoria das probabilidades, vendo o seguinte, olha, eu tenho 30% de chance de vencer. E logo tem 70% de chance de perder. Bom, ainda tenho 10 mil de honorários para pagar. Então, a minha expectativa aqui, qual é? Meu prejuízo provável vai ser 70 mil mais 10 mil. Porque a grande probabilidade é que eu perca. Ainda pode ser melhor, então, simplesmente pagar o tributo. Daí, avaliação custo-benefício. Decisão do agente fiscal. Tem uma questão interessante que está há anos tramitando como projeto de lei, até hoje não foi aprovado,
que é a questão da transação tributária, que seria uma forma de transação do direito civil aplicada ao direito tributário, que é botar o fisco junto com o contribuinte, negociarem e chegarem a uma solução ótima. Né? Como qualquer acordo. Cada um abdica de um pouco das suas pretensões, chegam a um consenso, né? E os dois saem ganhando, como se diz, uma eficiência de Pareto. Né? Ninguém sai perdendo, no caso. Mas tem uma série de complicações, e por isso que não saiu ainda essa lei, mas em termos puramente econômicos ela poderia gerar resultados positivos. Viram a questão do teorema de Coase aqui, durante o curso? Teorema de Coase, sempre quando as partes conseguem barganhar, porque os custos de transação são baixos, não há impedimentos para essa barganha, e chega a uma situação eficiente. Isso não existe no direito tributário. Não existe possibilidade de acordo no direito tributário. Mas poderia ocasionar situações, resultados melhores para todos, para o Estado e para a sociedade. E também envolveria, nesse caso, o jogo do covarde. Né? Isso é clássico em negociação, esse jogo. Na verdade, os Estados Unidos, na crise dos mísseis com a União Soviética, nada mais foi que uma negociação duríssima, aplicando esse jogo aqui. O fisco teria uma vantagem negocial nesse caso. Por quê? Porque ele tem poder do Estado por detrás dele. Ele teria limites de negociação. Ele já teria uma vantagem sobre o contribuinte. Isso a gente percebe claramente na teoria dos jogos. E, finalmente, para finalizar, a decisão do juiz, o ato mais importante do sistema, que é o que encerra as discussões, não é? E que envolve justamente por essa importância escolhas difíceis, às vezes escolhas trágicas. Não é? Esse aqui é um filme famoso, não sei se vocês viram, que é A Escolha de Sofia, né, que está inclusive decisão de Sofia, que no caso específico, para quem leu o livro ou para quem viu o filme, na Alemanha nazista, no campo de concentração, né, um oficial nazista obriga a Sofia a escolher qual filho ela deveria entregar para ser morto. E um seria poupado. Imaginem só que decisão trágica. Né? Claro que em grau menor, todos nós, em grau muito menor, todos nós enfrentamos, por vezes na vida, decisões muito difíceis. E no direito, pode acontecer, por exemplo, de haver colisão entre direitos fundamentais, ou entre princípios. E aí que é tão importante o argumento consequencialista. Eu costumo ver muitas vezes livros e obras de teoria dos princípios extremamente retóricos, extremamente, como é que eu vou dizer, sem muita aplicação prática, porque eu não consigo utilizar apenas aquilo para decidir num caso de colisão de princípios, de direitos fundamentais. Daí a importância de um argumento consequencialista. Isso quer dizer, significa o quê? Eu avaliar consequências possíveis da decisão que um juiz vai tomar, que a Suprema Corte vai tomar. Se ela decidir por tal princípio, der ganho de causa por uma das partes que está postulando, que está pleiteando, que vale mais aquele princípio, aquele direito fundamental, por exemplo, livre concorrência, em relação a outra parte que está dizendo que o que mais vale naquele caso é o livre exercício, é o direito do trabalho. Bom, mas quais são as consequências disso? Existia um caso, eu mencionei para vocês no início da aula, da American Virginia, que era, eu nem sei se ainda está funcionando, vou ver se tem aqui mais para frente, uma fábrica de cigarros que não pagava IPI há anos. E nesse ramo, assim como de bebidas alcoólicas, para operar, né, tem que ter aquele selo rosa. Não sei se vocês já viram garrafa de cachaça, de uísque, e cigarro tem aquele selinho rosa, que é uma espécie, entre aspas, de alvará tributário, por assim dizer,
que se tem quando você está em dia com os tributos, especificamente o IPI. Não é? E a American Virginia não pagava e não tinha essa licença para, então, vender o cigarro. Isso foi acabar no Supremo Tribunal Federal, o American Virginia argumentando que essa negativa da União Federal em lhe dar esse selo rosa feria o seu livre exercício ao direito do trabalho ou da atividade econômica. E a União Federal veio com o seguinte argumento, por isso que é tão interessante esse caso. Mas se eu permitir que a American Virginia opere sem pagar tributos, ela estará com uma vantagem competitiva em relação às demais empresas do setor que pagam tributos. Isso fere a livre concorrência. E todos os 11 votos dos ministros do Supremo enfrentaram essa colisão de princípios. Eles aplicaram a análise econômica do direito? Não. Mas, intuitivamente, eu diria até, eles tomaram a decisão correta, que foi em prol da União Federal. Isso eu inclusive, escrevi, publiquei um artigo naquela época, foi em 2008. A decisão foi no final de 2007, publiquei em 2008, em conjunto com um economista, aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, o professor Eli José Matos, professor da PUC, medindo consequências em termos econômicos mesmo. De qual das decisões, caso cada uma das decisões fosse tomada. Ou seja, se a American Virginia pudesse seguir operando sem pagar o IPI, como é que isso afetaria o mercado? A elasticidade da demanda cruzada entre as marcas de cigarro. Qual foi a nossa conclusão? Que a decisão mais eficiente, no caso, foi realmente a que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Dando razão à União Federal, não permitindo que ela operasse, que ela tivesse o selo rosa. Ou seja, argumento consequencialista. Sim. Uhum. Ok. Eu sou contra. Porque nós temos outra questão aqui, que é a segurança jurídica. Mas aí nós temos, sem dúvida. É um conflito de princípios. Eu acho que vale medir as consequências. Mas qual é a minha tendência nesse caso? É claro que é difícil falar a prioristicamente sem examinar o caso concreto. Mas a tendência que eu tenho é... Uhum. A favor dela. E depois quisesse relativizar a coisa julgada. Aí eu acho que nós podemos ter uma série de externalidades extremamente negativas nesse caso. Que justamente se dá quando se quebra, no caso do seu exemplo, a coisa julgada, que nada mais é do que afetar grandemente a segurança jurídica, a expectativa de futuras decisões, expectativa de comportamentos. O que é segurança jurídica do ponto de vista de teoria econômica ou de análise econômica do direito? Nada mais é que algo muito simples, possibilidade de cálculo racional. Se eu sei que as leis são feitas de determinada forma e o judiciário as interpreta daquele jeito, de forma estável, eu tenho como calcular as minhas ações. Calcular significa o quê? Eu tenho como saber quais são as possíveis consequências das minhas escolhas. Olha, se eu, por exemplo, resolver pagar o tributo, ou se eu resolver não pagar o tributo, eu sei quais são as consequências dessa minha escolha. Então, por isso que eu sempre costumo dizer, é melhor para a sociedade que, por exemplo, um tribunal superior julgue contrário ao meu interesse, mas que julgue de forma consistente, ou seja, estável, que não mude de opinião a todo momento, do que uma hora ele julgar a meu favor, outra hora ele julgar contra mim, outra hora ele julgar a meu favor, outra hora ele julgar contra mim. Aí eu não sei o que eu posso fazer. Só um segundinho. No STJ, na minha área, acontece muito isso. Primeira e segunda turmas estão sempre uma contra a outra. É impressionante.
Para o teu cálculo. Exatamente. Do ponto de vista sistêmico, eu não quero dizer, claro, que uma decisão pode ser péssima para a sociedade. Mas do ponto de vista de segurança jurídica, pelo menos eu sei qual é o posicionamento do tribunal. Olha, é péssima para a minha área de atuação, por exemplo, que o tribunal considere que aquele tributo é constitucional, que a Suprema Corte, que o STF tenha julgado constitucional aquele tributo, que eu tenho certeza que é inconstitucional, que é absurdo, é confiscatório, mas pelo menos eu sei o que eu posso fazer daqui para frente. Eu vou ter que pagar, ou então vou ter que tentar fazer um planejamento tributário, vou esperar um próximo refis, seja lá o que acontecer. Mas eu sei o que vai acontecer. Então, minha tendência é dizer, coisa julgada. Não vamos relativizar. Inclusive, no livro, né, essa questão do argumento consequencialista é importante tornar bem claro. Eu não sou a favor de um argumento consequencialista sempre. Isso tem muito a ver com aquela dicotomia entre princípios e regras. Se eu tenho uma regra clara no sistema, aplica-se a regra. Por quê? Porque isso atende à segurança jurídica. Se a regra não é clara ou se falta a regra, aí eu recorro aos princípios, que são vagos por natureza. São axiológicos, são valores. Vocês já perceberam que a vagueza das leis é uma economia que o legislador faz e que repassa o custo para vocês, juízes? E que o Constituinte fez muito isso? Já se deram conta? O Nelson Jobim, que foi constituinte em 88, confessou isso claramente. Era tão difícil negociar os dispositivos, a redação de um dispositivo constitucional, porque, vejam bem, tinha correntes ideológicas, políticas que agradavam gregos e troianos. Assim, agradar gregos e troianos era difícil nesse caso. Então, era uma negociação extremamente difícil, era mais barato, por assim dizer, tornar muitas das regras, das normas constitucionais vagas, ambíguas, jogando o trabalho depois, né, para o judiciário, jogando o custo de fixar os sentidos normativos ao judiciário. E até hoje é assim. Então, consequencialismo, na verdade, deve ser usado, porém, assim como bebida alcoólica, com moderação. Não é sempre que a gente tem que usar consequencialismo, a gente deve ser aberto a ele. Mas se houver uma regra que resolva o caso concreto de forma subsuntiva, simples, vamos aplicar a regra. Se não houvesse, nós somos obrigados a pensar de forma consequencialista, é porque essa regra está faltando no sistema. Eu desenvolvo, no meu livro, inclusive, um protocolo decisório muito simples, justamente envolvendo essa questão de regra e princípio, que se a gente for analisar, por exemplo, o caso da América Virgínia, a gente vê que o percurso foi seguido pelo Supremo Tribunal Federal. Não vou entrar em detalhes aqui para vocês, mas já começa com regras jurídicas previstas para o caso. Bom, se não houver regras jurídicas, trata-se de cobrança de tributo, o caso específico. Se for sim, a decisão é pelo não pagamento do tributo. Vejam, está lá no CTN. Se eu não tenho regra específica, eu não posso cobrar o tributo. Não posso cobrar por analogia, por exemplo, usando uma outra regra. Bom, e se houver, se não for cobrança de tributo, bom, aí eu posso usar analogia, por exemplo. Ou argumentação por princípios. E se houver colisão de princípios? Bom, aí eu vou ter que analisar custo-benefício. Eu vou ter que analisar externalidades. Veja, esse caso da América Virgínia foi um típico caso de externalidade. Se eu der ganho de causa para a América Virgínia, quais são os efeitos para o mercado? Porque o que é interessante na análise econômica do direito é que a gente busca não enxergar apenas a árvore, mas a floresta. É ver um pouco de forma mais ampla quando a gente pensa, ou é obrigado a pensar de forma consequencialista. Porque é algo que não vai afetar apenas as partes envolvidas, mas outras partes não envolvidas naquele processo, naquele litígio. Veja que interessante, né? Que a repercussão geral envolve externalidades. Não é?
No caso, o recurso vai ter repercussão geral se tiver consequências econômicas, sociais, políticas. Isso nada mais é do que pensar economicamente. São aqueles casos que os efeitos transbordam do caso concreto. Por isso que se fala que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político. Mas não é político no sentido ruim da palavra, de politicagem. É político porque ele tem que pensar globalmente, sistemicamente. Esse é o sentido de tribunal político, assim como a Suprema Corte Americana também é. Então, no livro está bem exemplificado, inclusive esse caso da American Virginia, depois, posteriormente, eu apliquei teoria dos jogos, também se comprova que, no caso, o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão mais eficiente, não com vista apenas em externalidades puras, ou custo-benefício, mas em teoria dos jogos também. Quais são os sinais que a Suprema Corte emanaria para o mercado, caso ela decidisse de forma menos eficiente, ou decidisse de forma errada. Felizmente, ela decidiu de forma mais eficiente, naquele caso concreto. Então, são apenas algumas ferramentas de ajuda para a tomada de decisão. Não é? Não quer dizer que a decisão sempre vai ser infalível, de forma alguma, mas que podem ajudar numa tomada de decisão mais eficiente, que acaba resultando, possivelmente, numa decisão mais justa, que é o que todos nós sempre queremos. Então, cumprindo, aliás, passando um pouco o tempo, né, eu agradeço imensamente, novamente, o convite que me foi feito aqui pela Imagens e também a atenção aqui dispensada pelos senhores. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Cristiano. E eu mesma teria vontade de alongar um pouco o assunto e provocar algumas questões, como a procura do direito, como o juiz, a noção de que o juiz não diz o direito, mas ele procura o direito que está na sociedade. Mas, enfim, não há tempo suficiente. Mas o tempo é um recurso escasso. Exatamente, o tempo é um recurso escasso. E eu pedi para providenciarem os nomes de todos os integrantes para o sorteio do livro. Bom, eu trouxe dois livros, que é justamente o Teoria da Decisão Tributária, e trouxe um que eu publiquei em espanhol também, que é específico de análise econômica do direito tributário, né? Mais curto, mais breve, por assim dizer, mas que traz muitas das coisas que a gente viu hoje. Então, qual que eu sorteio primeiro? Vamos para o Teoria da Decisão, então. Agora, claro, utilizando a questão das sanções premiais, né, que a gente estuda bastante, tem que valer só para os que estão presentes, né? Vamos ver se sair um nome que não esteja, não ganha. A gente sorteia então. de novo. Vamos ver aqui. Murilo Brião da Silva. Está presente. Sanção premial aplicada. Obrigada. Então, agora para o segundo. Gustavo Dias de Barcelos. Então, encerramos no dia de hoje e eu só teria um aviso para passar para vocês antes de terminar. Nós precisamos, por causa da Enfam, para ela certificar o curso, fazer uma atividade de avaliação e de participação. E então, o Dr. Bruno Salama me mandou por e-mail uma avaliação. Ele até está pensando, a partir do... Eu pedi para ele que me indicasse um meio de fazer essa avaliação e essa participação. E ele falou, opa, vou escrever um artigo sobre como avaliar, fazer avaliações na análise econômica do direito. Mas ele me mandou um texto, e vocês estão recebendo... Eu pedi para a Imagem fazer isso, eu não sei se ela vai conseguir fazer. Vão receber hoje... Já mandou? Ah, sim. Então, não se assustem com o tamanho do texto. Não se assustem. É simples.
nós vamos pedir a vocês que falem ou que se organizem em grupos. Amanhã, o segundo horário vai ser dedicado a essa atividade. Os senhores podem se reunir em grupos, os grupos ficarão ao seu critério, para redigir brevemente uma sentença em que tenham utilizado o raciocínio da análise econômica do direito, ou direito à economia. Caso, eu não sei se ficou ainda a opção de entregar esse trabalho posteriormente, eu não sei se ela tirou, eu tinha dado a opção de 10 dias. Ah, sim, então tá bem, ela ajustou os prazos, porque eu também não tenho conhecimento assim dos regulamentos de imagens. Mas se quiserem ficar livres do trabalho, vocês se reúnem em grupo e entregam amanhã. Podemos fazer uma discussão ou alguma coisa assim. É exigência formal da Infam. Tá? Agora, quem quiser elaborar, já tem uma sentença ou algum trabalho em andamento sobre isso, também tem a faculdade de entregar posteriormente ou de publicar, né? A gente incentiva também que saia daqui alguma coisa para publicar, tá bom? Mas não é para se assustar. Boa tarde para vocês, muito obrigada. Bom final de tarde. Até amanhã. Não é para se assustar. Muito obrigada, viu? Eu não sei se agradeci propriamente.